Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é Sistema Religioso e as Falsas Doutrinas. Hoje você vai conhecer um pouco das características das falsas doutrinas. E para falar sobre isso, geralmente fica alguma pergunta para se responder. Como por exemplo, o que faz o homem se perder e se desviar da direção da vida natural que leva à salvação e à vida eterna? Esta é uma questão a ser lembrada aos irmãos em Cristo Jesus, para que eles não caiam nas ciladas que vêm sendo preparadas e ensinadas pelo sistema religioso em suas denominações, que são as falsas doutrinas, discussões sem sentidos que não levam a lugar algum, a não ser a perdição. Estas são as características fraudulentas, as falsas doutrinas preparadas pelo sistema religioso para enganar muita gente. Se você realmente é um cristão, não se deixará ser guiado pela sua carne, deixando a sua mente se poluir com as contradições e invencionices do sistema religioso, que não sabem a gravidade das palavras que eles mesmos dizem. Confira o que diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Ele diz o seguinte: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Efésios para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Veja, meu amigo, Paulo está sempre preocupado em mostrar para o cristão que a graça de Deus havia chegado aos homens por intermédio do evangelho que Cristo Jesus havia revelado a ele, e que este evangelho da graça era suficiente e único para a salvação do homem, tanto judeu quanto gentil, e que nele não havia espaço para falsas doutrinas e nem discussões vãs. Confira o que diz o versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo fala de uma consciência pura no entendimento do evangelho e que as discussões promovidas pelo homem em relação às coisas dos serviços de Deus e da fé não venham criar no homem confusão de maneira que ocupem de fábulas e genealogias sem fim, ou seja, histórias e mentiras criadas pelo homem. Isto não agrada a Deus. E por quê? Porque Cristo nos mostrou um caminho que é Ele próprio. Sendo assim, todas as outras coisas e todos os outros caminhos que vêm do homem para exortação e ensino em relação à fé, que não seja a graça de Deus, é inútil. Confira mais o que Paulo diz no versículo 5. Ele diz o seguinte: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Vemos aqui neste versículo que se você não estiver alinhado com estas palavras ditas por Paulo, segundo o que ele recebeu de Cristo Jesus, você estará fora da verdade. Porque a verdade é Cristo e o seu evangelho que ele nos preparou com sofrimento e sangue na cruz. E este evangelho não pode ser substituído pelo achismo do homem e nem por uma lei que foi abrogada na cruz. Acrescentar contradições na igreja é contaminar a própria mente. Confira o que diz Paulo em Gálatas 5, versículo 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então me diga, que fermento é esse que contamina toda a massa? Na verdade, Paulo fala das mentiras introduzidas nas igrejas. É isso que contamina a mente do homem para que ele não entenda a verdade e não venha ter uma boa consciência a ponto de amar o próximo como deve ser. Infelizmente, a maioria das igrejas que existem hoje, que na verdade não são igrejas, são templos de tijolos, mas de igreja não tem nada. Nela, eles estão vivendo uma grande ilusão, uma hipocrisia.
porque o ensino que vem desse sistema religioso não é o evangelho da graça de Deus, pois eles trocaram a graça pela lei de Moisés. Sendo assim, o Deus dele não é Cristo Jesus. Portanto, desprezar a Cristo é viver uma falsa fé, pois a fé só vem por intermédio de Cristo Jesus. Se você não está com Cristo, também em você não existe amor e nem fé. Confira o que diz em 1 Timóteo 1,6. Diz o seguinte: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Então, meu amigo, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Ele diz que trocar o evangelho de Cristo por outro, como por exemplo a lei de Moisés, quem faz isto está perdido. Paulo diz em Gálatas 1,8: mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Para você entender melhor, anátema não tem valor algum. Agora confira Gálatas 3,2, que diz: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perceba, meu amigo, que se você observar bem, Paulo nos mostra em vários versículos e vários capítulos que só pela fé recebemos o Espírito Santo e que não é pela lei. Agora, porque os religiosos que se dizem teólogos e conhecedores da verdade desprezam o que diz Paulo? Creio que porque eles estão cegos, com os olhos e a mente fechada para não entender. Eles estão focados somente no dinheiro. É por isso que Paulo diz que eles querem se passar por mestres. E nós sabemos que, na verdade, mestre só existe um, que é Deus. Em 1 Timóteo 1,7, Paulo complementa dizendo: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre quais fazem ousadas observações. Portanto, creio que você entendeu que o que o sistema religioso mais faz em suas denominações é declarar que são mestres. E está claro que eles só falam dos feitos de Moisés. E só não vê isso quem não quer ver, pois está aí nos templos chamados igrejas, que não são igrejas. Está na TV, em todo lugar, em denominações criadas por eles. Está também no YouTube, para todo mundo ver. Você precisa entender que a lei de Moisés, só o caso de você ler, fazendo isso, você estará colocando um véu em seu entendimento. E não sou eu que digo isto, é o apóstolo Paulo. Confira. 2 Coríntios 3,15, Paulo diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E o que você precisa entender, meu amigo, é que o véu nada mais é do que a cegueira espiritual, a falta de entendimento que não deixa a pessoa entender o evangelho da graça de Deus. Por isso o sistema religioso prega falsas doutrinas, porque eles estão focados na lei de Moisés. Eles têm um véu e colocam esse véu em seus seguidores. E assim eles fazem discípulos e abrem mais e mais falsas igrejas para ensinar e extorquir pessoas, doutrinando estas pessoas e colocando um véu com a lei de Moisés, fechando os seus entendimentos e colocando uma venda em seus olhos para que não vejam a verdade. Servir a Deus não é assim. Hoje somos filhos de Deus e a doutrina é o que Paulo nos apresenta sobre a graça de Deus. E ela vem de Cristo Jesus, não vem de homem nem de Moisés. Tudo que vier de Moisés ou de outro evangelho é anátema, é contradição à verdade da palavra de Deus, ao evangelho da graça. Creio que você entendeu. Estas são, em parte, algumas características das falsas doutrinas que apresento hoje para iluminar a sua mente em relação a esta questão. Porém, há muito mais ainda a ser apresentado para você conhecer, e eu já mostrei em outros vídeos deste canal. Espero que você dê uma passadinha por lá e veja mais alguns vídeos para iluminar a sua mente sobre este tema. Vou parando por aqui, sabendo que a partir de hoje você está com a sua mente e seus olhos iluminados sobre as falsas doutrinas. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.